Eu te dou uma carona e você me conta a sua história. Começa agora o Carona em Comum. Chegando para pegar os últimos passageiros aqui do Carona em Comum. Valdo, Pri, bora! Esses são Priscila e Valdo, um casal com uma história emocionante e de tirar o fôlego que nós iremos chamar de sem ar. Respire fundo e vamos nessa. Diz aí, como é que começou essa história aí? Priscila, as duas gestações, ela teve gestações de risco, né? Diabetes gestacional da minha primeira filha, no segundo da vida aí já foi a diabetes e a tireoide, né? São duas doenças que são bem complicadas assim para gestação, né? No momento já que ele nasceu, ele não chorou. Aí eu perguntei para os médicos, ele tá bem, tá tudo certo, é normal? Ele não chorou, ele tossiu. Um nenê que... Não nasceu se esgoelando? Nasceu chorando. Ele já nasceu tossindo com aquele choro de oi, não tô bem, né? A parte médica correu tudo certo, mas pra ele não, né? Foi estranho isso. Foi estranho, né? E a gente ali, os médicos acalmando a gente, não, tá tudo certo, tá tudo bem. E a gente perguntando, olha, ele não tá chorando, né? Ele tá engasgado, aconteceu alguma coisa, o médico falou, não, tá tudo bem, é normal. E começaram a fazer os procedimentos ali, né? E logo depois ele botou tudo que ele tinha pra fora, assim, né? Provavelmente tinha engolido líquido, alguma coisa assim. E chorou e tudo mais e beleza, os médicos liberaram, a gente perguntou se era normal, eles falaram que era normal. Então deram banho, ele tava certinho, normal, assim. Mas aquela situação lá de trás a gente já viu que tinha afetado, que ele não tava tão legal assim, né? Quando a gente olhava para as outras crianças, a gente via que parecia que tinha algo errado. Tipo, o que chamava a atenção de vocês, por exemplo? Cara, ele teve uma dificuldade respiratória, assim, sabe? Ele tava com um pouco de dificuldade para respirar e tudo mais, aí. E os médicos toda hora falavam, não. Tu que viu eu que tive toda essa... Parte, mas o que tu me contou foi que o pulmão dele, o peitinho dele, assim, afundar, né? Afundar e voltar, assim, dá pra ver que ele tava forçando a respiração, sabe? E eu, não é normal, eu já tive a minha outra filha que foi cesariana também e não aconteceu isso. Daqui a pouco veio uma enfermeira e olhou, não, realmente ele não tá normal, ele tava com bastante dificuldade respiratória. Aí já começou uma correria, né, cara, dentro do hospital, isso recém-nascido, né? Daqui a pouco vieram, botaram um capacete no menino, assim, parecia um astronauta, né, cara, pra ele conseguir respirar, né, um bebezinho recém-nascido. Isso o coração já tava apertando, né, cara, porque tu olhava pros lados, os bebês tudo normal, né, cara, e o teu filho ali sofrendo pra respirar, e já tinha se passado mais ou menos uns 40 minutos que ele tinha nascido, e a gente viu que a dificuldade ia só aumentando, né. Aí daqui a pouco só veio a correria, né, cara, e veio a médica e tirou sangue, não, urgência, já manda pra gente ver o resultado, como é que tá, tal. Aí a médica veio falar comigo, ó, provavelmente teu filho vai ter que ir pra UTI. Eu no pós-parto... Tu muito alheio ao que tava acontecendo? Eu nem sabia, eu não sabia, né? só perguntei lá no pós-parto, a primeira coisa que eu perguntei, né, quando eu cheguei no pós-parto, eu falei, o meu filho. Elas falaram, não, ele tá sendo dado banho, né, teoricamente era pra estar tendo o ritual normal, né, dar banho, trocar de roupa, ele já vem aqui com você. Eu, então tá. E que horas que eu vou poder sair daqui, né, ir pro quarto? Ela falou, na hora que tu conseguir se mexer, que a anestesia passasse o efeito. Eu via que vinha mais mães e o meu bebê não vinha. Chegava, né, mais mães no pós-parto e o meu bebê não aparecia. Aí a primeira coisa na minha cabeça foi, eu tenho que, então, me mexer pra conseguir sair daqui pra ir atrás do meu filho. Eu peguei e comecei a tentar mexer minhas pernas, né, que como foi cesárea. Aí nisso veio a doutora e falou, mãezinha, ele foi pra UTI. Eu, tá, mas como, por quê, né? Sem nenhuma explicação ao certo de entender o porquê que ele tinha ido pra UTI. Foram 3 dias que a gente ficou com ele no hospital, foram 2 na UTI e 1 dia no quarto. Então eu queria sair dali o mais rápido possível e ainda não tinha entendido o porquê, o que Deus queria me mostrar, na verdade. Levamos ele pra casa, né? Até então, tudo normal, voltamos pra casa. Respiraçãozinha. Normal? Não, tava 100%, cara. Nasceu lindo, assim, com um menino forte. Cara, passou 16 dias. 15 dias de vida. Na noite, assim, Na noite que ele fez com
15 dias, aí sempre botamos ele no berço, naquela noite tava friozinho assim, eu falei, não, vamos colocar, deixar ele no carrinho, no bebê conforto, né? vamos deixar do lado da cama. Né, cara, parecia que era Deus dando aquele luz, chamadinho assim, sabe, né? ó, traz mais pra perto porque vai acontecer alguma coisa, né? E naquela noite, cara, ele começou a ter os mesmos sintomas. Eu não conhecia os sintomas, né? Então eu não soube identificar. Mas o meu marido, ele identificou na primeira respirada dele, já errada, ele disse, Davi não tá bem. Tem alguma coisa estranha com o Davi, né? Tu falou. Com a minha filha, a gente sempre, vamos tentar medicar, não é nada, uma febrezinha em casa, né? Espera, né? Mas umas com ele não, horinhas. cara. Com ele que eu falei, não, pega, vai pro hospital, pega ele, vai pro hospital, que eu fico com a Eduarda. Mas vai já. Ele já tava com dificuldade de respirar, assim, a gente via, né? Que ele ficava assim, ele não... Na verdade, um bebê de 15 dias, tu não consegue saber muito o que ele tá sentindo, né? Sim. Mas por já ter visto a situação que ele passou na maternidade, então eu já tive noção do que tava acontecendo, né? Cheguei no hospital, eu nem fiquei lá na frente, né? Pra esperar a triagem, nada. Já me encaminharam lá pra dentro, já mediram a saturação dele novamente, já viram, né, pressão, já tava tudo baixo de novo. Já encaminha pro médico, aí o médico já pediu raio-x pra ver como é que tava o pulmão. E depois o médico me deu um retorno e falou, olha, mãezinha, o pulmão dele tá começando a ficar com umas manchinhas que né, equivalem à pneumonia. E ele tá com a saturação bem baixa, então a gente vai precisar internar ele para observação, para saber como que vai se desenvolver, né? Mas não é nada grave, é só para internar ele para observação. Só que a gente, antes de internar, a gente vai fazer um exame, o IgM, IgG, que hoje em dia tudo se ouve falar desses exames, para saber se o vírus dele é ativo ou não. Se o vírus dele for ativo, vocês vão internar e tu vai ficar em isolamento com ele. Na hora que chega o resultado do exame, o vírus dele era um vírus ativo. A gente foi para isolamento. Eu com 15 dias de cesárea, meu marido não ia poder mais me ver. Meu marido não ia poder mais ver meu filho. Ninguém ia poder mais ver a gente. Eu e ele dentro de um quarto, sozinho. Eu fiquei 3 dias com ele nesse quarto. Eu fiquei 3 dias sem tomar banho, porque eu não queria sair de perto. O tempo todo queria estar cuidando dele. E não tinha ninguém pra revisar, Não podia entrar ninguém no quarto. Não podia né? entrar Os ninguém. médicos, As enfermeiras que entravam esterilizado, entravam já com jaleco né, descartável, para quando saísse não levar o vírus dele para fora. Eu fiquei com ele os 3 dias e ali eu chorei. Eu conseguia falar com o Black só por WhatsApp, né, por chamada de WhatsApp. Mas eu lembro certinho como se fosse ontem, uma das minhas orações com o Davi no colo. Eu escutei Deus falar comigo. Deus falou comigo, tu vai passar por isso, só que não vai ser fácil e não vai ser rápido. Eu lembro certinho como se fosse ontem. Ele falou, são 30 dias que tu vai ficar aqui, mas eu consigo diminuir. E foi exatamente 15 dias que a gente ficou. Ele diminuiu a ansiedade. E a gente estava no 3º dia dela. E o 3º dia, segundo os médicos, era o mais criterioso. Ou ele melhora, tende uma melhora, ou ele tende uma piora. E o Davi teve a piora. E nisso bati uma foto e mandei pra ele. Mandou pra mim e eu vi o meu filho assim só de fralda, cara, até a roupa assim, porque daí fica no estado febril também, né? Ele sem roupa, só de fralda, cara, e desfalecido, assim, deitado na maca, assim, sabe? Aí falaram, mãezinha, ele vai pra UTI. E ele foi pra UTI já no CPAP, né? Ele já tinha usado isso lá na maternidade, esse CPAP também, que é pra oxigenação, né? Só que ele não reagia, ele não conseguia reagir. O nome do vírus era bronquiolite, né? Ele teve bronquiolite associado com pneumonia. E nesse momento eu já podia acompanhar ali, cara, daí a gente viu os médicos conversando fora da sala, cara, e corre daqui, olha raio-x e olha... Cara, de repente olhamos de longe assim, o pulmão só tinha uma manchinha preta, o pulmão dele. Isso quer dizer que a manchinha preta era o único lugar onde não tinha secreção, o resto era tudo branco, cara, o pulmão dele. Era a única parte limpa, o pulmão dele tava todo, os dois pulmões tomados pela secreção, sabe? E os médicos falavam, ó, pai, ele tem que reagir porque é um vírus que não tem remédio.
A gente não tem remédio, não tem como medicar. O corpo tem que criar anticorpos para expulsar esse um vírus ativo, entendeu? a gente estava em isolamento. E é imprevisível como ele vai. É imprevisível como ele vai reagir, Isso cara. mesmo, na UTI ele estava em isolamento também na UTI, não era em contato com os outros bebês, era em isolamento. E a médica só falou, mas a gente vai precisar entubar, vocês aguardam lá fora. A gente não pode ver, né? Não pode ver eles entubando. E nesse momento, cara, foi, digamos assim, o pior momento da nossa vida, assim, sabe? Porque é um momento, cara, que tu sente um nada, assim, sabe? Você é impotente, né, cara? Não tem o que fazer, cara. Tu vê o teu filho praticamente morto, porque a partir do momento que entuba, cara, porque o teu pulmão parou de trabalhar. Cara, dinheiro nenhum no mundo, se acontecesse alguma coisa, iria trazer ele de volta, sabe? E nem naquele momento, dinheiro nenhum iria resolver. E ele foi entubado, cara, e nos primeiros dias ele não conseguia reagir. Era só o aparelho, cara. Era só o aparelho que tava fazendo, né? deixando ele vivo assim nos primeiros dias. Eu olhava ele daquele jeito assim. Que eu e meu esposo, a gente já não se conversava mais, a gente já não queria mais, assim, se olhar. A gente não conseguia ter aquele olhar olho a olho, não tem? Porque a gente tinha medo de um olhar pro outro e encarar a realidade, não tem realmente. Pô, e agora, se ele morrer, o que a gente vai fazer? Ninguém queria falar isso. Ninguém sabia que um dia que a gente foi obrigado a sentar e conversar sobre isso, não tem? Porque realmente, cara, a gente olhava pra ele e via assim, meu filho não vai sobreviver, cara. O médico falou pra gente, né, eu lembro certinho os dias, né, como eu tô falando, na quarta-feira da primeira semana ali que ele entubou, o médico olhou pra gente e falou, olha, ele que tem que reagir, se ele não reagir, a gente não tem mais o que fazer. E a gente só rezava, cara. A gente não tem mais o que fazer, daí eu falei, tá, mas aí é muito grave, eu ainda não assimilava, não tem, mas é muito grave, ele, mãezinha, ele tá aqui na UTI, ele tá entubado. Ele tem no caso dele, que criar anticorpos para combater tudo isso. Se ele não criar anticorpos, não tem a gente mais o que fazer. E o pior ainda, o Rafa, assim, era chegar em casa, como a gente tem a Eduarda de 9 anos, e o sonho dela era ter um irmão, sabe? E ela não tava tendo esse contato. Cara, e a gente chegava e não tinha o que falar pra ela. Ela tinha 6 anos, ela não entendia, sabe? Compreendeu, não, ela nem compreendeu, cara. Por mais que a gente não escondia, a gente falava, mano, tá no hospital e tal, mas tá tudo bem. E ela falava, eu tô com saudade do meu maninho, quero ir lá ver ele. Mas assim, foi dolorido, né? A gente chegar em casa, ver o berço vazio, ver as roupinhas dele, os meus peitos, eu parei de dar mamar pra ele durante quase 10 dias. Eu não conseguia mamar, né? Não tinha como mamar. A gente teve essa conversa que, pô, se ele morrer, né, o que a gente vai fazer? No terceiro dia nós conversamos sobre o fato. Aí eu falei, não, então vamos lá e vamos ver se pelo menos a gente pode levar a Eduarda lá pra ver ele, né? Era uma sexta-feira, a psicóloga autorizou a Eduarda subir lá na UTI pra ver ele. Aí, nossa, lindo. Cara, lindo, aí chegamos lindo, lá, lindo. Eu lembro como se fosse hoje, cara. A hora que a gente chegou, a Eduarda, ela tem os cachinhos douradinhos, né? Os cachinhos douradinhos. Quando a psicóloga viu ela, falou, meu Deus, parece um anjinho. E hoje tá aí o Davi, firme e forte. Cara, e realmente ela foi o anjo da vida dele. Existe uma frase que diz que a mãe da fé é a aprovação. Cara, ele começou a entrar nas respirações. Se vocês pudessem, todo arrepiado, cara. Naquele momento em diante, cara, ele começou a reagir, cara. Daquela madrugada pra sábado, no que eu cheguei lá sábado de manhã, eles só falaram, vamos tirar eles o tubo. Falaram, ele reagiu, a médica entrou tá no quarto, opa, essa máquina tá diferente, o Davi tá respirando mais que a máquina. Não tem por que ele continuar com a máquina, vamos observar, mas eu vou desentubar ele hoje, mãezinha. Meu Deus, que assim seja feita a tua vontade. À tarde, era 2 horas da tarde, a médica desentubou ele. E ali eu pude ver na sala, na hora que ela tirou o tubo, eu vi o meu filho nascer de novo. Ou nascer realmente, não tem? Ele deu assim uma respirada que quando eu falo assim dessa respirada dele, até eu perco o fôlego, porque ali eu respirei, eu tava vendo, né? Eu respirei junto com ele deu aquela respirada que ela puxou aquele ar e foi. Graças a Deus ele conseguiu, reagiu, conseguiu respirar sozinho e ali foi só bênção. E hoje a gente tem só a agradecer, né, mano, por tudo que a gente
E hoje tá aí o Davi, firme e forte. Davi é um túmulo, cara, assim, hoje ele tem toda a saúde, assim, sabe? A gente tem os cuidados, assim, básicos, mas hoje a gente pode ver que tudo não passou de uma aprovação pra gente, sabe? A gente precisava daquilo como ser humano. A aprovação não era pra ele, era pra nós, sabe? Existe uma frase que diz que a mãe da fé é a aprovação. É a aprovação, cara. E desse dia em diante, cara, a gente aprendeu a não reclamar da vida, que o dinheiro não é o maior valor do mundo, né, cara? Que a gente tem que dar valor. E filho, principalmente, cara, é onde parece que fecha o ciclo, assim, pô, agora, né? A família tá estruturada, agora a aliança fechou, né? Tem os 4 pilares. Se vocês pudessem dar um conselho aí para as pessoas que estão assistindo esse vídeo, para as pessoas, talvez pais, mães, que estão passando por algum momento tão difícil quanto esse, ou que para eles seja, né? Porque acho que cada um recebe essas tempestades de uma forma diferente. O que vocês diriam para esses pais, essas pessoas? A primeira coisa é conversa com Deus e aprenda a escutar o que Ele tem para te falar, porque Ele fala muito claro. Eu não imaginava que Ele falaria tão claramente. O melhor conselho que eu posso dar para quem é pai e quem é mãe é Deus em primeiro lugar, né, cara? Isso, Deus acima de tudo. E filho, cara, família em segundo lugar, sabe? Nada vem antes da família, nem trabalho, na minha opinião, nada, sabe? Porque, cara, a vida é um sopro, mano. A vida é um sopro. Legal, cara. Eu quero agradecer a vocês por essa carona em comum aí, por essa história em comum. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser impactadas por essa história. Eu tenho certeza que muita gente vai se identificar por estar passando por um momento parecido ou por já ter passado por algo. E muito obrigado e parabéns assim pela forma como vocês lidaram com isso e que vocês sejam muito felizes, tá? Valeu, Rafa. Obrigado pelo convite, cara. Deus abençoe. Amém. Esse super carro aqui é o Ford Focus Sedan Titanium 2.0. Esse carro aqui é o ano 2014, 2015 e ele pode ser seu se você for lá na Platina Multimarcas e vai poder levar esse super carro que nós demos uma volta hoje. Um carro lindo, confortável, completo, automático, incrível. Lá na Platina Multimarcas você pode levar esse carro ou o carro dos seus sonhos. Vai na Platina Multimarcas, já segue no Instagram, @PlatinaMultimarcas. Conheça os carros que tem lá, que tenho certeza que você vai realizar os seus sonhos. Platina Multimarcas, realizando sonhos todos os dias.